Crianças e adolescentes agressivos e birrentos. Tema recorrente nas famílias e na escola. Mas quando a gente vai saber que a agressividade é normal e quando ela é patológica e indica um transtorno? É disso que eu vou falar nesse vídeo. A agressividade é qualquer comportamento que tenha a intenção de machucar ou destruir um objeto, um animal ou alguém que não está preparado para isso ou não concorda com isso. Todos nós temos um certo nível de agressividade para controlar situações ou fugir de algumas situações. E isso é normal, é universal e não é uma doença. Nos primeiros anos de vida, até os 5 anos mais ou menos, é quando a criança é mais agressiva. Então a criança, quando é frustrada ou quando ela quer um objeto, por exemplo, um brinquedo, ela acaba batendo ou mordendo. À medida que essa criança cresce, ela controla os impulsos, regula as emoções e aprende outras estratégias mais eficazes e mais gentis para controlar a agressividade. E quais são essas estratégias? Então, algumas delas: conversar, negociar, convencer, tolerar estresse, planejar e combinar. Então, todas essas são estratégias que a gente usa ao invés da agressividade. E como se dá esse aprendizado? Qual é esse ambiente? Principalmente os pais e depois a família, os professores e educadores e os amigos. Então esse ambiente é primordial para ensinar a criança e servir como modelo para ela aprender a usar essas estratégias e não ser agressiva. Então como que a gente avalia essa agressividade? Primeiro, a gente tem que ver o propósito dela. Então se a agressividade é hostil, a pessoa tem como objetivo imediato agredir o outro. Muitas vezes, por exemplo, numa briga, a gente agride o outro para se defender. Ou a agressividade pode ser instrumental, quando a gente usa a agressividade em função de conseguir algo. Por exemplo, comida, atenção, algum objeto específico, ou ainda fugir de uma certa situação específica, como banho, lição, ou algum lugar que a criança ou adolescente não quer ir. Segundo, a gente precisa ver se a agressividade é mais reativa, ou seja, mais impulsiva, sem controle, ou mais proativa, quando a criança ou adolescente pode planejar essa agressividade. E fiquem bem atentos, não é porque a criança está organizando ou planejando a agressividade que ela é psicopata ou é uma criança má. Então, por exemplo, uma criança que está com muito medo, ela pode planejar não ir na escola e ficar agressivo com os pais como um mecanismo de defesa para ela não precisar se expor a um bullying na escola. Não necessariamente essa criança é má. Terceiro, a gente precisa pensar se a agressividade é mais direta, ou seja, se ela é explícita, como socar alguém ou xingar alguém diretamente, ou se é uma agressividade mais indireta, quando a gente faz algo mais velado, ou seja, mais escondido. Por exemplo, jogar uma mentira no meio da roda sobre uma pessoa, ou excluir uma pessoa do grupo, ou ainda deixar de convidar para uma festa por uma retaliação, por uma vingança. Todos esses tipos de agressividade podem ser normais ou patológicos. Quando que a agressividade vai ser um problema de saúde e vai estar associada a um transtorno mental? Quando ela tem uma frequência, uma intensidade, uma duração maior do que o esperado para a idade. A gente sempre vai levar em consideração, então, a idade da criança, o estágio de desenvolvimento e o ambiente em que ela está vivendo. A gente sempre vai considerar também se essa criança está tendo algum prejuízo no desenvolvimento ou se ela está sofrendo. Ou ainda se os pais dela, o ambiente, estão sofrendo por conta da agressividade dela. É nesse momento que a gente define a agressividade como sendo um transtorno. Quando a gente define a agressividade como um transtorno, a gente precisa pensar em alguns elementos associados. Eu vou dizer alguns deles. O primeiro é a alteração de desenvolvimento, ou seja, alteração de fala, alteração para entender alguém falar, alteração de socialização ou ainda alteração no aprendizado. Segundo, a gente precisa ver se essa criança tem outros sintomas associados, como medo, vergonha, ansiedade, irritabilidade e tristeza. E muitos deles estão associados a isolamento. Terceiro, a gente tem que ver se essa criança está tendo alteração de sono e de alimentação. Esses dois componentes estão muito associados à agressividade, tanto como causa como consequência. Quarto, a gente precisa ver se essa criança ou adolescente está em uso de substância, de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. E por último, a gente tem que investigar se essa criança está sob efeito de maus tratos. O que significa isso? Abuso físico, abuso moral, como bullying, abuso sexual, negligência física e negligência emocional. Lembre-se, a melhor maneira de tratar a agressividade é prevenir a agressividade. Ajudar a criança a tolerar estresse, desenvolver mecanismos de comunicação e ter um espaço com regras claras e limites bem definidos. Se você notou algumas dessas alterações que eu falei na sua criança ou no seu adolescente, é hora de procurar um médico e sempre pensando nos sinais de alerta associados a isso.
O psiquiatra da infância e adolescência é um dos profissionais mais experientes para lidar com agressividade. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar para você chegar no médico mais bem preparado e ele conseguir dar um diagnóstico mais específico e te ajudar. Você sabia que ambientes muito desorganizados e muito agressivos ajudam as crianças a ficarem mais agressivas? Então, para a gente cuidar das nossas crianças e adolescentes, a gente também precisa cuidar dos pais, dos adultos. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.